Fala, rapaziada da Opinião Palestrina, Kelpson Thiago para mais um vídeo aqui do canal. Já peço para você se inscrever, curta esse vídeo se você gostar, compartilhe aí com seus amigos e ajude o canal a crescer e alcançar mais palmeirenses aqui para nos ajudar, para compartilhar aí mais informações sobre o Verdão. Todos os recordes e tabus do Palmeiras quebrados a partir de 2015. Desde esse ano o Palmeiras vem aí com uma série incrível, né, de títulos, vitórias, recordes, tabus quebrados. E a gente vai contar, né, aqui nesse vídeo, aproveitando o ensejo que o Palmeiras trouxe essa semana. O Palmeiras virou aí o time brasileiro, né, com mais recordes na Libertadores, então mais jogos, mais títulos, mais vitórias, mais gols em casa, mais gols fora, enfim, uma série de recordes. E a gente vai contar não somente esses da Libertadores, que já ficou de domínio público aí, né, porque o próprio Palmeiras bateu nessa tecla durante a semana, mas vamos trazer aí todos os recordes que o Palmeiras quebrou desde então e uma série de tabus que caíram, né, de 2015 para cá, mostrando aí a recuperação, né, da equipe do Palmeiras, já que até 2014 o Palmeiras vinha cambaleante, né, sofrendo um pouco com administrações desastrosas, né, campanhas muito ruins, rebaixamentos, enfim, mas desde a reconstrução do time em 2015 pelo Paulo Nobre, o Palmeiras vem colecionando aí uma série de recordes e tem tudo para continuar batendo mais recordes e quebrando novos tabus. É claro que à medida que os tabus vão caindo, né, você não tem mais tabus para serem quebrados, mas o Palmeiras segue numa toada bacana aí, com muitas vitórias, muitos títulos, muitos tabus quebrados, e a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui nesse vídeo. Então a gente vai começar, rapaziada, falando justamente da Libertadores, né? O Palmeiras divulgou essa semana, então a gente só vai reforçar aqui, né? Porque provavelmente você já tenha visto no próprio site do Palmeiras, nas próprias redes sociais do Palmeiras. Então, entre os brasileiros na Libertadores, eu vou colocar no quadro aqui, não sei, aqui à direita e abaixo, enfim, você vai visualizar aqui junto com a gente esses números, né, do Palmeiras na Libertadores entre os brasileiros. Então, o Palmeiras é o primeiro em participações, em títulos, dividindo aí com outros clubes, né, em finais, 6 finais o Palmeiras disputou, mais jogos, mais gols em casa, mais gols fora, mais vitórias, né, 119 vitórias. E é o primeiro, né, em vitórias em casa e também o primeiro em vitórias fora de casa. A gente vai falar um pouco de outros recordes da Libertadores também, mas aí que não envolvem só os clubes brasileiros, tá? Mas assim, chama atenção, o Palmeiras disparado hoje, né, o mais tradicional dos brasileiros na Libertadores, isso é indiscutível, são os números aqui, né, a gente não pode questionar os números, então você palmeirense pode tirar uma onda aí com os rivais, porque no Brasil não tem para ninguém, o Palmeiras é tradição na Libertadores e em competições internacionais. Agora a gente começa a falar de recordes gerais, né? Então não somente da Libertadores, mas de outras competições, recordes que o Palmeiras foi quebrando aí de 2015 para cá, e a gente dividiu aqui por competições, tá? Então, em relação ao Mundial, o Palmeiras é o único clube brasileiro a disputar nos 3 formatos, então disputou em 51 a final. Isso estamos falando de final, tá? A final de 51, a final de 99 e a final de 2021. O Palmeiras só teve sucesso em 51, infelizmente perdeu para o Manchester em 99 e perdeu para o Chelsea em 2021, na final que foi disputada, na verdade, já no ano de 2022 por conta do calendário. Na Libertadores, o Palmeiras tem alguns recordes importantes, tá? Não somente entre os brasileiros. Então, o Palmeiras detém, né, o maior recorde de invencibilidade fora de casa, são 16 jogos seguidos sem perder, e essa série começou lá em abril de 2019. O Palmeiras acabou de quebrar também o recorde do próprio Palmeiras, né, a maior goleada em Libertadores, 8-1 diante do Independiente Petroleiro. É o time também com mais vitórias fora de casa na Libertadores em uma única edição em 2020. O Flamengo acabou empatando esse recorde, agora não me lembro o ano. E o Palmeiras também chegou ao recorde de 7 Libertadores seguidas entre os brasileiros ao lado do São Paulo. Então o Palmeiras vem disputando aí desde 2016 ininterruptamente e disputa mais uma edição agora nesse ano de 2022. Palmeiras, quando venceu o Santos no Maracanã, se tornou o primeiro brasileiro a vencer uma Libertadores no Maracanã. O Maracanã, que é o templo do futebol aqui no Brasil, mas viu poucos sinais, né? A LDU tinha vencido lá o Fluminense, se não me engano, em 2009. E o Palmeiras é o único time a ter 3 anos seguidos com a melhor campanha da primeira fase. Então isso aconteceu em 2018, 2019 e 2020. Lembrando que ano passado, 2021, quando o Palmeiras se sagrou campeão de novo, teve a segunda melhor campanha, né? Por isso o segundo jogo contra o Galo foi lá no Mineirão e não aqui no Allianz Parque.
Então a gente muda aqui a página, vai falar agora de Brasileirão. Palmeiras tem um recorde de 13 vitórias seguidas em casa pelo Brasileirão. Na verdade tinha, porque esse recorde foi quebrado justamente ano passado pelo Galo, que conquistou uma a mais, né? 14 vitórias seguidas. O Palmeiras é detentor do melhor turno do Brasileirão. Isso aconteceu em 2018. O Palmeiras conseguiu fazer 47 pontos no segundo turno daquele brasileiro, né? Uma recuperação incrível. O Felipão chegou ali ainda no primeiro turno e engatou uma sequência absurda, culminando aí em mais um título do Brasileirão para o Palmeiras. Em 2018, o Palmeiras conseguiu um outro recorde, né? Ficou 22 jogos seguidos sem derrota no Brasileirão. Esse recorde também foi quebrado pelo Flamengo no ano seguinte, né? Em 2019, lá com o Jorge Jesus. E por fim, a gente coloca aqui duas estatísticas do Paulistão, né? O Palmeiras, ele bateu o recorde de pontos no atual formato na primeira fase. Então o Palmeiras somou 9 vitórias e 3 empates, uma campanha absurda, né, que culminou justamente com o título paulista em cima do São Paulo este ano. E o Palmeiras também bateu outros 2 recordes, né? Foi o time com recorde de invencibilidade e também a defesa menos vazada na primeira fase do Paulistão no atual formato. O Palmeiras só tomou 3 gols na primeira fase, então mais 2 recordes aí que o Palmeiras bateu, né, de 2015 para cá no Paulistão. Agora a gente vai falar de títulos, rapaziada, o que vale mesmo, aquilo que o torcedor palmeirense deseja, almeja, né? O Palmeiras aí de 2015 para cá bateu alguns recordes de títulos, né? Então a gente separou aqui também, ó, na Libertadores o Palmeiras se tornou o maior campeão ao lado do Grêmio, ao lado do Santos, ao lado do São Paulo, mas o Palmeiras detém aí o maior número de títulos entre os brasileiros, empatado com esses times, claro, mas como a gente disse no começo, é o time mais tradicional porque é o que chegou em mais finais e tem mais recordes. Chegou também ao maior número de títulos brasileiros de forma isolada, né? Depois da unificação dos títulos brasileiros, o Palmeiras ficou com 8, o Santos também ficou com 8 naquela altura, né, quando os títulos foram unificados, eu não me lembro o ano agora, mas em 2016 o Palmeiras pulou para frente do Santos, né, ganhando seu 9º título e chegou ao 10º título em 2018. E entre os paulistas, o Palmeiras é o maior vencedor da Copa do Brasil, com 4 edições. O Palmeiras ganhou 2 Copas do Brasil nesse período, né, justamente em 2015 e também em 2020, naquele ano mágico da Tríplice Coroa. E nem só de recordes viverá o palmeirense, né, rapaziada? Então, assim, além desses recordes todos que o Palmeiras bateu, existe uma série de tabus que o Palmeiras simplesmente derrubou, né? O Palmeiras foi crescendo como equipe, como time, como entidade, e desde 2015 coleciona aí uma série de tabus quebrados, né? Esses jogadores que têm jogado no Palmeiras desde 2015, eles têm representado muito bem o clube, tem honrado, né, aquilo que está no hino, né, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, né, a torcida, como a gente viu no Paulistão, né, até arrepia, ó, vira jogos, ganha jogos, né, assim como o Abel Ferreira já falou. Então, assim, o Palmeiras tem colecionado muitos tabus quebrados e a gente vai falar aqui um por um, os mais importantes. Você acompanha aqui com a gente. E tem alguns tabus aqui que são meio esquisitos, né? A gente bate o olho e fala assim, ué, como assim, né? Quando eu olhei esse primeiro aqui que a gente vai falar, eu falei, como assim, né? 85 anos sem vencer o Corinthians pelo Paulistão dentro de casa, tá? Eu explico. O Palmeiras, aí eu não sei por qual razão, né? Passou muitos anos sem jogar contra o Corinthians no seu próprio estádio. Então o Palmeiras tinha o Parque Antártica, tinha o Palestra Itália, mas não usava para jogar contra o Corinthians. Os jogos aconteciam no Pacaembu, no Morumbi, enfim, vários outros lugares, mas o Palmeiras disputava pouquíssimos jogos. Então, no Paulistão de 2022, o jogo que foi algumas semanas atrás, o Palmeiras ganhou em casa. Claro, o Palmeiras já tinha ganhado do Corinthians em casa outras vezes, né, no Allianz Parque e em outras competições, né? Mas no Paulistão fazia 85 anos que o Palmeiras não ganhava do Corinthians em casa. Curioso esse tabu, né? Eu fiquei surpreso quando eu vi, pelo menos. Achei meio estranho, mas o Palmeiras não conseguia vencer o Corinthians em seus domínios, mas conseguiu quebrar esse tabu em 2022. 85 anos, hein? O Palmeiras ficou 44 anos sem vencer sozinho um campeonato entre os paulistas durante uma temporada. Então no ano de 2020 o Palmeiras ganhou lá a Tríplice Coroa, um ano mágico, e os seus rivais não ganharam nenhum título, né? São Paulo, Santos e Corinthians ficaram zerados na temporada e o Palmeiras conseguiu pelo menos um título, no caso 3 títulos. Isso não acontecia entre os paulistas há 44 anos. Os brasileiros ficaram 37 anos sem ganhar de um time boliviano lá na altitude de La Paz. E o Palmeiras em 2020 foi lá, ganhou por 2-1 do Bolívar. O Abel até comentou isso, né,
durante a sua entrevista coletiva e ressaltou, né, porque foi uma vitória difícil, uma vitória que muitos não valorizaram, né, como deveriam, mas ele inclusive naquela entrevista fala que teve ajuda dos jogadores, ele não sabia muito bem como funcionava a altitude, mas o Palmeiras conseguiu ali com uma estratégia e quebrou esse tabu aí, 37 anos que um time brasileiro não conseguia vencer na altitude da Bolívia. O Palmeiras também ficou 25 anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi por Campeonato Paulista, né? Esse tabu foi quebrado justamente agora em 2022, gol do Rony, primeira fase, e é engraçado porque o Palmeiras já tinha quebrado o tabu de não vencer no Morumbi, mas pelo Brasileiro lá em 2018, quando o Palmeiras se sagrou aí decacampeão. O Palmeiras também tinha ficado 25 anos sem ganhar no Equador. Então em 2020 o Palmeiras foi lá jogar contra o Delfim e ganhou por 3-1, quebrando mais um tabu ali na Libertadores. No ano de 2021, o Palmeiras tinha um tabu aí contra o Ceará, não ganhava dos caras lá há 24 anos, mas o Palmeiras conseguiu vencer e quebrou mais um tabu aí diante de um adversário médio aqui do Brasil, né? Não existe tanta rivalidade com o Ceará assim, mas o Palmeiras ficou muito tempo sem ganhar dos caras lá fora, mais um tabu aí que esse time mandou pro saco. E em 2016 o Palmeiras estava 22 anos sem ganhar o Brasileirão. Então aquele elenco com Cuca, aquele campeonato incrível, né? O Palmeiras no Paulistão tinha tomado uma traulitada lá do Água Santa por 4-0. O Cuca dá uma entrevista depois desse jogo afirmando, olha, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Muita gente desdenhou, né? Não acreditava, porque o Palmeiras justamente vinha 22 anos sem ganhar o Brasileirão, e era um ano de afirmação, né? Porque o Palmeiras tinha ganho a Copa do Brasil em 2015, mas ainda estava meio esquisito, até por conta do desempenho no Paulista, mas foi lá e quebrou um tabu gigantesco, né? O Palmeiras não pode ficar tantos anos sem ganhar um brasileiro, com o tamanho que tem, sendo o maior vencedor nacional. Foi um absurdo, mas aquele elenco conseguiu quebrar mais esse tabu para o Palmeiras. E em 2020, o Palmeiras quebrou um outro tabu na Libertadores, ficou 21 anos sem vencer a Libertadores, a primeira foi em 99, e aí em 2020 o Palmeiras consegue quebrar esse tabu aí de mais de 2 décadas sem vencer a competição e chegou ao seu segundo título, venceria o terceiro no ano seguinte. E aí tem alguns tabus interessantes, né, de adversários que o Palmeiras não vencia fora de casa e o Palmeiras foi quebrando 1-1, né? O primeiro aí, ó, contra o Internacional, 19 anos sem ganhar do Internacional lá no Beira-Rio, conseguiu lá em 2016, no ano do Enia. O Palmeiras também ficou 18 anos sem ganhar do Guarani em Campinas, 16 anos sem vencer o São Paulo no Morumbi por todas as competições. Naquele ano que o Daverson fez o gol, o Gustavo Gomes fez outro gol também, e o Palmeiras encerrou aí um jejum de 16 anos, a última vez tinha sido aquele golaço do Alex, se eu não me engano, pelo Rio São Paulo. 12 anos sem vencer o Santos por brasileiros na Vila Belmiro. Também foi um tabu quebrado em 2021, muito recente. O Palmeiras até venceu o Santos, né, por outras competições lá na Vila Belmiro, mas pelo brasileiro fazia muito tempo, 12 anos que o Palmeiras não conseguia bater o Santos na Vila Belmiro. 12 anos também sem vencer a Ponte Preta lá em Campinas, 6 anos sem vencer o Santos na própria Vila Belmiro em todas as competições, 8 anos sem ganhar do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O Palmeiras conseguiu isso em 2016, no ano do Enia. E para finalizar com chave de ouro, o Palmeiras nunca tinha ganho do São Paulo em Libertadores, assim, nem um jogo, né? E teve várias oportunidades, se eu não me engano, 6 ou 8 jogos. O Palmeiras, mesmo em mata-matas, não conseguia vencer de jeito nenhum, era derrota ou empate, enfim. O Palmeiras empatou no jogo de ida na Libertadores do ano passado pelas quartas de final, mas chegou em casa, o Palmeiras deu uma traulitada lá no São Paulo, 3-0, e quebrou mais um tabu, esse time que quebra recordes, quebra tabus e faz história na Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí, rapaziada, muitos recordes, muitos tabus, né? Eu sei que você deve ter ficado perdido aí com tantos números, mas você consegue pausar o vídeo aí com calma. Comenta aqui o que você achou desses recordes, se você lembrava de alguns tabus aqui que a gente colocou, alguns menos relevantes, né? Eu coloquei confrontos contra a Ponte Preta, Guarani, Ceará, mas tem vários outros aí contra grandes times, Corinthians, São Paulo, Santos, além de todos os recordes da Libertadores, recordes no Brasileirão. Então, realmente, nós temos vivido a história, né? O que eu costumo dizer, nós palmeirenses temos ficado mal acostumados. É claro que isso é fruto de uma gestão extremamente competente. O Palmeiras realmente se profissionalizou, né? Tem as contas saneadas, é claro que tem que ficar de olho, a Leila Pereira fala disso toda hora, né? Evidente que a gente quer a chegada aí de um centroavante, mas
Hoje nós temos um treinador top, que sabe trabalhar com esse elenco, sabe motivar, sabe o caminho das pedras para brigar pelos títulos e, como eu tenho falado nos últimos vídeos, eu acho que o Palmeiras vem forte nesse Brasileirão, é um feeling, o Abel Ferreira tem dado mostras de que vai valorizar o Brasileirão, então vamos ver o que vai acontecer aí, mas de qualquer forma, o foco desse vídeo é dar os parabéns aí para todos esses jogadores que fizeram parte da Sociedade Esportiva Palmeiras desde 2015 e tem feito história, tem quebrado recordes e tem agradado, né, o coração do torcedor palmeirense. Eu fico grato aqui a todos esses atletas que têm passado pelo Palmeiras. É um privilégio, né, viver tudo isso. Hoje eu tô com 31 anos, então de 2015 para cá foi uma grande parte aí da minha vida adulta e eu consegui acompanhar todos esses recordes e esses tabus sendo quebrados. Então é isso, rapaziada. Eu fico por aqui. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Ajuda a gente a alcançar mais torcedores do Palmeiras. Se inscreva no canal, curta, compartilha aí com seus amigos nos grupos de WhatsApp e vamos fomentar aí essa discussão aqui no nosso canal Opinião Palestrina. Eu fico por aqui, um abraço e avante palestra!